finalzinho ali do século XIX. Então, a gente tem que procurar observar à nossa volta quais são os temas hoje que nos causam desconforto, quais são os temas hoje que impedem a nossa evolução coletiva e a nossa evolução individual, não só impedem, como dificultam de alguma maneira, e procurar lançar luz nesses temas para aumentar a nossa compreensão, usando os referenciais da doutrina espírita. Nesse sentido, me foi proposto esse tema, diversidade e inclusão, sob a ótica espírita. Kardec falou sobre isso dessa maneira? Com certeza não, em função disso que eu estava explicando. As temáticas que Kardec se importava e que ele escrevia e que ele trazia para a discussão dentro do espiritismo eram aquelas da época e da visão dele como cientista, como educador, como pesquisador também. Mas hoje esse tema é extremamente importante. Se nós observarmos numa semana de noticiário, seja esse noticiário impresso, escrito, em qualquer modalidade, qualquer formato, ou que a gente assista noticiário na televisão, toda semana a gente vai ter exemplos de exclusão, de discriminação e de preconceito em relação a determinados grupos, em relação a determinadas minorias. Então, essas características dessas minorias que compõem essa diversidade, elas podem tanto ser incluídas socialmente, quanto elas podem sofrer um processo de exclusão. Então, vamos ver o que da doutrina espírita a gente pode trazer para ampliar o nosso entendimento em relação a esse tema. Fica também aqui o convite para aqueles que quiserem compartilhar alguma coisa, ou me fazer alguma pergunta. O meu e-mail está praticamente disponível em todas as apresentações de estudos meus anteriores. Vocês podem também obter esse e-mail facilmente com alguém da casa. E me mandem perguntas, me mandem até sugestões, de repente alguma coisa que eu não tenha pensado e que contribua num outro momento para eu aprofundar o entendimento desse tema. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de começar com conceitos. E se vocês não viram o slide passar, me sinalizem, tá, gente? Que às vezes dá uma confusãozinha assim nessas apresentações. Então, eu gosto sempre de começar com conceitos. E qual a importância da gente começar com conceitos? Para a gente saber do que a gente está falando, para nós entendermos nesse título desse tema, o que é exatamente diversidade e inclusão? Porque a ótica espírita a gente sabe, a maioria de nós aqui já tem leitura, já passou pelo ESD, ou pessoas que estão chegando, mas já que assistiram algum estudo, mas o conceito de diversidade e o conceito de inclusão são conceitos que fazem parte de determinadas áreas científicas dentro das ciências humanas. Eu fui, então, procurar, primeiro, o conceito de diversidade. Quando a gente olha o dicionário, no dicionário está posto lá que a diversidade significa variedade, diferença, multiplicidade. Então, reparem aqui que a gente tem variedade, multiplicidade e, ao mesmo tempo, a gente tem diferença, como um conceito dessa diversidade. Então, a diversidade está relacionada com a questão da diferença. Se a gente pega um livro de psicologia, ou de sociologia, ou de antropologia, a gente vai encontrar lá um outro conceito, que a diversidade é um componente do desenvolvimento biológico e cultural da humanidade. Então, nós somos, nessa nossa evolução biológica, desde que os primeiros humanos apareceram, e nessa evolução também cultural, nós temos uma diversidade muito grande, nós temos diferenças entre nós biologicamente e culturalmente. E o nosso Criador aprecia tanto a diversidade que ela é uma marca não só nossa, seres humanos, biológico e culturalmente falando, mas ela é uma marca da natureza. A gente estava conversando esperando o momento de iniciar o estudo, e a companheira estava falando, Cristiana estava falando de flores, por exemplo. A diversidade de flores que existem, de cores, de formatos, de tamanhos, com perfume, sem perfume, é uma coisa assim espantosa. Eu não me canso de me encantar com essa diversidade que a gente encontra na natureza, tanto na flora quanto na fauna.
e na própria estrutura do planeta, nas rochas, enfim. Então, essa diversidade me parece que faz parte desse projeto do nosso Criador para tudo, para toda a sua criação. Então, nós somos, ao mesmo tempo, muito semelhantes e muito diferentes, enquanto formas de realização do humano. O que está sendo dito aqui? Nós temos semelhanças com pessoas de outros países, de outras culturas, de outras regiões mais distantes do planeta? Temos semelhanças. Nós temos semelhanças nas nossas necessidades básicas, nós temos semelhanças no nosso formato, em termos de espécie humana, nós temos semelhança em relação a necessidades de segurança, de pertencimento, algumas coisas são semelhantes. Ao mesmo tempo, as formas que nós realizamos aquilo que é semelhante a todos nós, elas são muito diferentes. Vamos pegar um impulso que está presente em toda a humanidade, que é o impulso ou a necessidade de se alimentar, que é uma necessidade básica. Todos temos essa necessidade, mas enquanto a gente come vacas e porcos, mas não come cachorros, os nossos irmãos que habitam outros países, principalmente ali Coreia, eu acho, eles já gostam de incluir gatos e cachorros como alimentos dentro da sua nutrição. E isso é cultural. Então, reparem que a necessidade é a mesma necessidade, mas as formas de realização ou de atendimento dessa necessidade, ela será sempre perpassada pela cultura e pela época em que a gente está vivendo, ou na qual nós estamos inseridos. Muito bem. Inclusão. O que é a inclusão? Inclusão é o direito de integrar e participar das várias dimensões do seu ambiente, sem sofrer qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Aqui eu já trouxe o conceito especializado. Então, a diversidade, ela se relaciona aqui com a inclusão, porque essas minorias que têm características, essas diferenças que se apresentam em determinados grupos dentro de uma sociedade, elas têm que obrigatoriamente ser uma sociedade democrática, ser uma sociedade que se pretende evoluída, esclarecida, ela tem que estar integrada e participar de todas as dimensões dessa cultura, dessa sociedade, sem que essas pessoas que têm essas diferenças, que compõem essa diversidade, sofram nenhum tipo de discriminação e de preconceito. E se a gente tem a questão da inclusão, óbvio que a gente vai ter o oposto, que é a exclusão. Então, a gente vai trabalhar isso mais na frente um pouquinho, mas também no noticiário nós podemos observar vários exemplos aí de exclusão de determinadas minorias e de preconceitos, estereótipos, preconceitos e também de discriminação. Por meio da diferença ou das diferenças, é que nós construímos a nossa identidade individual e também a nossa identidade coletiva. É nessa relação eu-outro e nós, eles, que nós estabelecemos quem nós somos. Quando nós nascemos, a gente começa a observar o mundo à nossa volta e a gente vai fazendo compreensões que a gente faz parte de um grupo que tem uma determinada religião e não outra, e muitas vezes a gente só repara isso quando a gente vai dormir na casa de um coleguinha, ou quando a gente, isso falando de crianças, quando a gente tem a oportunidade de sair da nossa casa e estando num outro ambiente de pessoas de um grupo familiar diverso, a gente começa a reparar que as pessoas fazem coisas diferentes da forma como nós fazemos na nossa casa com a nossa família. Isso inclui religião, isso inclui time de futebol, isso inclui uma série de outras coisas. Vejam, por exemplo, a questão do gênero ao qual nós pertencemos, ou também do sexo biológico. A gente, à medida que cresce, a gente identifica que há meninos e meninas, porque a gente repara as características e os adultos falam para a gente dessa diferença. E a gente, se for menina, se identifica com aquele corpo feminino, ou não, porque a gente tem a questão dos transgêneros, mas geralmente sim. E se a gente for menino, a gente se identifica e estabelece nessa relação eu-outro uma diferença. Eu sou assim, o outro é assado. Ou nós somos assim, eles são de outra maneira. A diferença, então, ela faz parte da constituição da nossa identidade.
em todos os âmbitos que a gente possa pensar. Quais são as grandes questões hoje que são debatidas dentro da psicologia social, dentro da sociologia, dentro da antropologia? As grandes questões que já vêm de alguns séculos para cá. Nós temos uma tendência de hierarquizar essas diferenças. Como assim? A gente considera historicamente alguns grupos inferiores e outros grupos superiores. E aí é que começam os problemas. Além dessa tendência a nós hierarquizarmos as diferenças, a gente também interioriza, introjeta estereótipos que são características rígidas, características gerais, que vão sendo ditas de determinados grupos, que muitas vezes levam ao preconceito, à discriminação e à violência. Então, vejam a questão colonial, que a gente também vai ver um pouquinho depois. Todo o processo de colonização dos países europeus em relação ao continente africano, ao continente americano todo, né? Tanto norte-americano, centro-americano, sul-americano, foi baseado nessa hierarquização. Nós, europeus, somos superiores, nossa civilização é a melhor civilização, e nós temos, eles se consideravam, inclusive, no direito de subjugar e explorar aqueles que eles achavam que eram inferiores, porque eram diferentes. Então, a hierarquização das diferenças é que complica a nossa vida, nessa nossa relação eu-outro e nessa nossa relação nós e eles. E que leva a estereótipos, leva a preconceitos, a discriminação e, o que é pior, leva à violência também. Quando a gente fala de características, quando a gente fala de identidade, a gente está falando aqui de marcadores. Eu vou colocar aqui uma listinha e eu gostaria que vocês fossem se identificando nisso que a gente chama de marcadores identitários, que eu coloquei aqui alguns que eu considero mais importantes, mas essa listinha não esgota toda a possibilidade desses marcadores de identidade. Que seriam eles? O gênero, a nacionalidade, a naturalidade, raça, que é um conceito que não é um conceito científico, mas que se firmou como um conceito cultural. O certo seria dizer etnia, mas as pessoas ainda usam raça como conceito, mas na verdade seria etnia, porque não existem raças. A humanidade já foi provado pela ciência, ela é uma só, então não existe essa coisa de raças diferentes. A orientação sexual, a religião, a idade, a classe social, se somos ou não, né, se temos ou não algum tipo de deficiência, o time que nós torcemos e por aí vai. Então, eu, Tânia, eu sou uma pessoa do gênero, que me considero do gênero feminino, a minha nacionalidade é brasileira, naturalidade paraense, eu nasci em Belém, Pará, eu sou uma mulher branca, heterossexual, espírita, de quase 60 anos, então eu estou quase aí na terceira idade, já passei aí da juventude, porque eu tenho 58 anos, sou da classe média, não tenho nenhum tipo de deficiência, nem física, nem intelectual, e sou tricolor. Reparem, e vocês estão fazendo aí o exercício de vocês, cada um de vocês, né? Está completando essa listinha do que vocês são, e vocês já devem estar comparando, os flamenguistas já devem estar assim, Tânia tricolor. De repente, eu já até caí no conceito de alguns aqui, porque, poxa vida, como assim? Não torce para o Flamengo, torce para o Fluminense. Então, reparem que para cada marcador identitário que eu coloquei aqui, para alguns deles, nós temos uma série de opções. Nós temos uma série de outras formas de humano que nós poderíamos aqui falar. Então, isso acontece com todos nós e vai marcar o nosso pertencimento. O fato de eu ser brasileira me impede de ser qualquer outra nacionalidade, a não ser as pessoas que têm dupla nacionalidade, porque alguns desses marcadores é possível você você apresentar mais de uma opção. Tá? Mas vamos imaginar, no meu caso, por exemplo, eu não tenho dupla nacionalidade. Então, o fato de eu ser brasileira, a não ser que eu case com uma pessoa estrangeira e consiga lá uma outra nacionalidade, me impede de ser japonesa ao mesmo tempo que sou brasileira, porque onde eu nasci é o que marca a minha nacionalidade. E por aí vai. A minha religião, eu sou espírita,
Eu posso ser espírita, católica e evangélica ao mesmo tempo? Acredito que não, porque nesses pertencimentos, embora Kardec achasse que era possível, tá, gente? Kardec sempre comentou que seria possível uma pessoa católica abraçar o espiritismo. Mas, por nossa parte, ok, tudo bem. Mas as pessoas de outras tradições religiosas, elas costumam ser muito rígidas em seus dogmas, naquilo que acreditam. Então, não admitem reencarnação, não admitem determinados conceitos que nós abraçamos. Por isso, não há possibilidade, muitas vezes, de nós pertencermos a mais de um marcador identitário ao mesmo tempo. Ok, nós temos esses pertencimentos, isso é perfeitamente natural, todos somos assim. Qual é o problema, então? Quando esses pertencimentos estão envolvidos, não na inclusão, que é positiva, que a gente já definiu, mas sim quando esses marcadores identitários eles servem para práticas exclusivas, eles servem e são usados para que determinadas pessoas, por exemplo, mulheres, sejam excluídas de determinados campos, pessoas que vêm de determinados países do mundo, de determinadas nacionalidades, sejam olhadas de uma certa forma, como inferiores, pessoas da etnia negra, por exemplo, que por muito tempo foram escravizadas e que até hoje existe a repercussão desse processo de escravização no nosso país, por exemplo, a orientação sexual, quando eu me declaro de uma orientação que não é uma orientação hetero-cis-normativa e por isso eu sofro com essa exclusão. E reparem aqui uma coisa séria, quando a pessoa apresenta 2 ou 3 marcadores identitários simultâneos que a configuram numa minoria, em que há um estereótipo em relação a esses marcadores, em que há um processo de preconceito e de discriminação, a situação é pior ainda. Eu me recordo de uma mulher trans que faz um trabalho, ela tem uma empresa de integração, eu agora esqueci o nome dela. Ela tem uma empresa que ela ajuda a integrar as pessoas trans em empresas, porque é difícil para essas pessoas geralmente arrumar emprego por causa desses estereótipos, desses preconceitos. Então, ela tem essa empresa e ela ajuda na inclusão dessas pessoas. E ela tem uma entrevista no YouTube que ela diz que se a pessoa for, por exemplo, branca, homossexual e branca, fica mais fácil. Mas se ela for homossexual e negra, é mais difícil. Se ela for homossexual, negra e tiver algum tipo de deficiência, aí ela diz que é praticamente impossível arrumar uma colocação profissional para essa pessoa. E isso é possível acontecer, porque pode acontecer de uma pessoa participar ao mesmo tempo desses vários marcadores que são vistos pela sociedade de uma forma inferiorizada. Aqui só fixando essa história, né, esse conceito. Então, historicamente, porque isso é histórico, alguns desses marcadores foram naturalizados e inferiorizados. As pessoas partiam do princípio que o negro ou que pessoas de outra etnia, por serem daquela etnia, eram inferiores de alguma forma. As pessoas partiam do princípio, hoje isso ainda existe, que as pessoas de determinada orientação sexual, igualmente, elas não são pessoas que têm uma equivalência moral, intelectual, social, que as pessoas que são heterossexuais. Agora, reparem que isso é uma naturalização criada nas sociedades. Isso não existe em si, isso não está no marcador. Isso está na relação eu, outro, nós e eles. E essa visão, né, esse processo histórico, levou à desigualdade em relação a determinados grupos e minorias, com determinados marcadores, e a estereótipos em relação a esses grupos. Eu dei o exemplo do processo de colonização, e hoje a gente sofre, até hoje, os efeitos desse processo de colonização. Vocês acompanham, eu imagino, o que brasileiros sofrem quando fazem a imigração para Portugal, quando saem daqui e vão morar. Eu estava vendo outro dia as crianças brasileiras nas escolas portuguesas, dependendo para onde a pessoa vai, se é um lugar menor do que uma cidade mais cosmopolita, a criança sofre bullying por ser brasileira, porque é vista de uma maneira estereotipada.
A mesma coisa nos Estados Unidos. Há uma autora chamada Chimamanda Ngozi Adichie, não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas eu pronuncio dessa forma. Ela tem um romance muito interessante, que é em parte autobiográfico, chamado Americaná, com H no final. E nesse romance ela fala que lá nos Estados Unidos, você ser um negro estadunidense é diferente do que você ser um negro africano que veio para os Estados Unidos no processo também de imigração. Há uma diferença dentro da própria etnia. Vejam isso, dentro da própria etnia é feita uma diferença entre eu sou um negro estadunidense e você é uma negra que vem da África, por exemplo. Então, reparem como é que isso é complexo dentro da nossa sociedade. E é por isso que a gente tem que se debruçar e procurar entender, até para melhorar a inclusão e evitar os processos de exclusão. Como que o Espiritismo nos ajuda a entender essa questão da diversidade e da inclusão? É muito simples, para nós que estamos acostumados com os conceitos básicos espíritas, intelectualmente é muito fácil a gente compreender como que o Espiritismo observa isso. A gente vai ter, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, numa nota de Kardec, que ele diz assim: todos somos espíritos imortais, criados em igualdade de condições, sujeitos à lei do progresso, através da reencarnação, que nos levará à perfeição. Se nós observarmos, então, esses marcadores dessa nossa atual existência, alguns a gente escolhe, outros não, a gente escolhe antes de nascer, e aí a gente nasce com eles, eu escolho nascer no Brasil, você brasileiro, por exemplo. Eles são transitórios, eles são temporários. Nessa encarnação eu sou brasileira, sou mulher, mas na próxima encarnação eu posso ser estadunidense e homem, alemã e homem, ou posso ser a orientação sexual, essa minha encarnação eu sou heterossexual, mas numa próxima eu posso vir bissexual, homossexual, dependendo do tipo de experiência que eu preciso passar para acrescentar esse meu processo evolutivo. Então, para nós espíritas, problema com a diversidade, porque todos nós experimentamos esses marcadores e alternamos esses marcadores, e mais. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande, porque se eu sou uma pessoa que eu tenho um estereótipo, um preconceito, eu discrimino pessoas de determinados grupos e minorias, eu sei como espírita que eu posso precisar renascer nesse grupo para aprender a não ter estereótipo, nem preconceito, nem discriminação. Então, isso faz com que a gente tenha um olhar mais empático, porque todos nós que aqui estamos nesse momento e as pessoas que nos assistirão posteriormente, todos nós podemos estar em qualquer desses marcadores numa encarnação e alternar entre eles. Então, isso é muito, muito legal, essa ideia que o Espiritismo traz para a gente, que mostra essa alternância, né? Nós não somos, nós estamos. Nós estamos heterossexuais, nós estamos brasileiros, nós estamos do gênero feminino, por exemplo, enfim, nós estamos de uma classe social, nós estamos dentro de uma religião, mas nós não somos, porque a gente tem a possibilidade de mudar nas outras vidas. Existe uma gradação evolutiva, inclusive, não só dos espíritos, nessas variações identitárias que a gente vai fazendo para ganhar experiência, para poder evoluir nas nossas virtudes, trabalhar as nossas questões evolutivas pessoais, mas também uma gradação evolutiva dos planetas. Então, reparem que, para nós espíritas, a gente não tem problema nem com a diversidade entre mundos, porque as pessoas de outros mundos que a gente nem conhece ainda, só na ficção, a gente olha com toda naturalidade, porque qualquer um de nós, quando merecer, pode encarnar em mundos acima do nosso, ou, se a gente tiver necessidade, em mundos que estejam um pouquinho abaixo do nosso em termos evolutivos. E isso vai também variar de acordo com a nossa necessidade. Jesus é colocado, né? E aí a gente começa a entrar na dimensão do espiritismo, da dimensão ética, nessa nossa relação eu-outro e nós e eles. Quer dizer, o que baseia no espiritismo essa relação? Né? Qual é a nossa dimensão ética? É Jesus. Então, Jesus é trazido pela doutrina espírita como modelo para nós, porque é o espírito perfeito, o único espírito perfeito que habitou entre nós, e o Evangelho, que foram os ensinamentos de Jesus compilados, como uma referência ética. E o que diz esse Evangelho?
é por aí que a gente pauta a nossa relação conosco mesmos, com as outras pessoas e com esse grande outro, que a gente não pode esquecer, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai. Através do Evangelho de Jesus, nós temos ali todas as referências para nortear a nossa conduta. Nesse sentido, e levando isso em consideração, a fraternidade é a primeira das duas principais consequências éticas dentro da doutrina espírita em relação à diversidade, nos processos de inclusão, que eu trago aqui a nossa reflexão. Eu escolhi duas, como consequência disso que foi colocado nos 3 itens anteriores aqui. Fraternidade, por quê? Porque nosso Criador é um só. Nós somos filhos do mesmo Pai. Isso torna todos nós irmãos. Independente do conceito de reencarnação e da alternância, nesses marcadores identitários, independente disso, pelo Evangelho de Jesus, quando ele colocou a figura de Deus como sendo Pai, automaticamente ele não colocou todos participando da mesma família e todos somos irmãos. Não interessa onde nós nascemos, não interessa todas as nossas características, somos frater, somos irmãos. E a fraternidade, lembra Allan Kardec em Obras Póstumas, no texto Liberdade, Igualdade e Fraternidade, a fraternidade é a base da felicidade social. E Kardec diz lá que a fraternidade nos ensina a dizer um por todos, todos por um, enquanto o egoísta diz cada um por si. Para estarmos alinhados, então, com a doutrina que nós abraçamos, e segundo os princípios dessa doutrina que a doutrina nos traz, nós temos o dever da fraternidade. Nós temos que educar o nosso olhar e olhar todas as pessoas, sejam elas quais forem, com olhos de fraternidade, com olhos de irmãos. Às vezes, irmãos mais velhos, às vezes a gente olha para a pessoa e percebe nas outras pessoas os irmãos mais amadurecidos que nós mesmos, às vezes nós somos mais amadurecidos que outras pessoas, mas esse olhar de fraternidade, ele faz toda a diferença. E aqui eu fiz a questão de colocar o ET Telefone Minha Casa como um símbolo na ficção dessa possibilidade de nós enxergarmos até outras pessoas, né, outros espíritos encarnados em outros planetas ou habitantes de outros planetas, dentro desse princípio da fraternidade. Porque nós, no universo inteiro, não só no planeta Terra, que somos, gente, todos nós somos irmãos uns dos outros. Então, está aí o ET com uma humana, simbolizando aí na ficção o encontro de dois mundos, o encontro de duas culturas muito diversas, inclusive na aparência. Olha quantos marcadores identitários aí a gente teria para explorar, e que se reconheceram, se tiveram um vínculo de afeto e de auxílio mútuo também. Todos devem ter visto. Gente, quem não leu ET é um clássico, quem não viu ET é um clássico. Todo mundo deve ver até para trabalhar um pouquinho essas questões também. Bom, a segunda virtude que eu trago como uma consequência de tudo isso que nós trabalhamos dos princípios espíritas, que influem na diversidade e na inclusão, é a tolerância. E aí, vejam, a tolerância é uma virtude que ela é muito desconsiderada, é considerada uma virtude menor, porque quando a gente ouve a palavra tolerância, a gente associa muito a suportar. Ah, eu tolero fulano. Eu tolero fulano. Então, dá a entender que a gente simplesmente suporta outra pessoa, mas não é isso que é a tolerância. A tolerância não é essa virtude anêmica de simplesmente suportar o outro, como a gente está acostumado a pensar que é. Então, o que é a tolerância? A tolerância é um valor-atitude. Por que um valor-atitude? Porque faz com que a gente tenha uma inclinação em relação ao outro que caminha conosco, ou aos grupos sociais, faz com que a gente tenha uma orientação de perceber esse outro que caminha conosco como alguém portador de valor. E a gente percebe a importância da tolerância quando a gente pensa na intolerância. Quem é que gosta de imaginar que é intolerante? Quem é aqui que vai defender a bandeira da intolerância? Quantos males, se a gente for parar para pensar,
foram causados na história da humanidade, são causados diariamente em função da intolerância. A gente está vendo nesses tempos aí de extremismos políticos, as pessoas morrendo pela intolerância política, pela incapacidade dos indivíduos tolerarem as escolhas e as opções, os pontos de vista políticos uns dos outros. As pessoas estão se matando por causa disso. Então, a tolerância ela não é de forma alguma uma virtude menor. E eu vou trazer aqui a doutrina espírita, porque Kardec falou sobre isso, sobre a importância da tolerância. Então, a tolerância, ela não é suportar o outro. A tolerância é a defesa da liberdade de consciência, a luta pela igualdade de direitos e a igualdade social e de oportunidades entre todas as pessoas, independente dos seus marcadores identitários, e a reivindicação dessa diferença. Ninguém tem que se adequar, nem a gente tem que levantar uma bandeira de uma sociedade homogênea, em que todos sejam iguais. Isso é impossível acontecer. Nós temos direito a essa diversidade, nós temos direito a essa diferença. Então, percebam como que a tolerância, vista dessa maneira, ela se torna fundamental para todos nós no tratamento desse tema. Tolerância é, então, deixar o outro ser aquilo que é, e abrir-se ao outro com curiosidade, educando o nosso olhar sobre ele. Simplesmente isso. Não é só, não, tudo bem, você é assim, ok, e a gente se afasta do outro. Isso não é tolerância. A tolerância é um processo de não só reconhecer que aquela pessoa tem o direito de ser o que ela é, e a gente tem que respeitar isso, como também tentar se abrir para essa diferença e aprender com ela, e se enriquecer com ela, e crescer com ela, abrir-se com curiosidade, para conhecer melhor esse universo que a gente não conhece. Então, a gente tem que educar esse olhar. Engraçado, eu quando estava escolhendo um time, que eu escolhi depois de bem adulta, né? Enfim, eu falava que eu tinha um time, mas porque alguém eu fazia parte de uma família, que as pessoas eram desse time, e eu falava que era também, mas nunca tinha pensado no assunto. Aí eu falei, não, agora eu vou escolher um time. E eu andei perguntando para pessoas, você é flamenguista? Por que você é flamenguista? Ah, você é vascaíno, por que você é vascaíno? E as pessoas foram me dando as razões para as suas escolhas. Gente, foi muito divertido. Essa coisa de abrir-se ao outro com curiosidade. Por fim, depois de fazer entrevista com as pessoas de times cariocas, de diferentes times cariocas, de pesquisar um pouquinho sobre cada time, eu me identifiquei mais com o Fluminense. Diz o meu genro que se eu for com ele a um jogo do Flamengo no Maracanã, numa final, eu vou mudar de ideia, mas eu creio que não, que a minha escolha foi muito pensada. Então, a tolerância é esse abrir-se, esse valorizar, é esse aceitar, é esse olhar para o outro como alguém que, diferente de nós, pode ter para nos enriquecer e nos ensinar também. Diz o autor da biografia de Kardec em Obras Póstumas que Kardec tinha por lema essas 3 palavrinhas: trabalho, solidariedade e tolerância. E por que Kardec colocou isso lá? Vocês devem saber que houve uma época em que a Igreja Católica fez um auto de fé, eu acho que foi o último ou um dos últimos autos de fé na Europa, queimando todas as obras de Kardec, foi o auto de fé de Barcelona. Então, Kardec, como católico, que era de família católica, ele sofreu ali esse processo de intolerância. Ele sofreu na pele, na época, a intolerância religiosa e colocou isso como bandeira, não só reivindicando essa tolerância para o espiritismo iniciante, mas dizendo que nós, espíritas, tínhamos que exercer a tolerância em relação às outras tradições de fé. E por isso ele acreditava que seria possível uma pessoa ser católica e espírita, ser protestante e espírita. Ele acreditava que se as pessoas tivessem uma abertura maior para isso, né, não fossem tão rígidas, que seria possível a gente pegar um pouco de cada um daquilo que é melhor, sem que isso implicasse numa ida para o inferno ou qualquer outro conceito ruim. Então, eu poderia pegar do espiritismo aquilo que eu acho mais interessante, do protestantismo aquilo que eu acho mais, e fazer até um mix de uma crença pessoal, quem sabe. Kardec acreditava nessa possibilidade. E a gente vai ter também, por exemplo, em Livro dos Médiuns, no item 335,
quando Kardec fala da organização das sociedades espíritas, que a caridade e a tolerância são o dever primário que a doutrina impõe aos seus adeptos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha determinados temas na cátedra espírita, de não fazer parecer às pessoas que nós espíritas nos colocamos numa posição de superioridade, porque somos espíritas, em relação às pessoas de outras tradições de fé. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso é muito importante. Kardec lembra, caridade e tolerância são o dever primário que a doutrina impõe aos seus adeptos. E, por outro lado, vamos ver a questão aqui da intolerância. O que é a intolerância? A intolerância é a ousadia de decidir a questão pelo outro sem consultá-lo. Pai e mãe de antigamente faziam mais isso, mas alguns pais e mães ainda fazem isso nos dias de hoje. Então, o filho identifica em si determinadas características e quer seguir uma profissão no mundo das artes, os pais chegam para ele, querendo o bem dele, inclusive. Falam assim, não, meu filho, não segue por aí. Você vai viver de quê? Você vai passar fome, vai fazer engenharia, vai fazer medicina, vai fazer direito. Então, a gente fica tentando decidir pelo outro determinadas questões que pertencem ao outro, julgando que o nosso olhar sobre certas questões é melhor do que da outra pessoa. A intolerância também é essa rigidez. Então, a gente não aceita determinados grupos, a gente não consegue aceitar, a gente não quer conviver, a gente não quer se abrir, e a gente tem esse olhar de superioridade. Esse pacote aí é o pacote da intolerância. A intolerância vai levar a tudo isso de ruim, mais algumas coisas que vocês podem pensar. Mas eu coloquei aqui a misoginia, que é o ódio a meninas e mulheres, a homofobia e a transfobia, que é o ódio às identidades homo e trans, a xenofobia, que é o ódio ao estrangeiro, o idadismo, que é o preconceito estereótipo contra pessoas mais velhas, da terceira ou da quarta idade, o capacitismo, que é a discriminação em relação às pessoas que têm algum tipo de deficiência, a aporofobia, que é um neologismo que foi criado pela filósofa moral Adela Cortina, que quer dizer ódio ao pobre. Eu já vou mostrar para vocês uma imagem sobre isso que meio que viralizou, né, no Brasil esse ano. Então, a intolerância leva a tudo isso aqui. Eu não coloquei, mas a intolerância, porque não há um nome específico para isso, mas a intolerância religiosa, hoje, faz com que a gente veja terreiros de Umbanda sendo destruídos, incendiados, e em determinadas comunidades. Gente, o que eu vou falar, eu mesma me sinto desconfortável de falar, mas é o que está na mídia, né? Traficantes evangélicos expulsam pessoas que são de religiões afro-brasileiras da comunidade, porque são induzidos e são levados a isso pelos pastores das igrejas que frequentam. Então, a gente vê também dentro dessa listinha aí, a gente pode, infelizmente, colocar mais coisa. E existe, em relação à intolerância, o que o Karl Popper chamava de paradoxo da tolerância. Então, a gente pode permitir que uma pessoa faça discursos preconceituosos e discriminatórios de minorias, dizendo que ele tem a liberdade de falar, a liberdade de pensar? Não, nós não podemos permitir. Isso deve ser criminalizado, a homofobia deve ser criminalizada, todo tipo de tentativa de exclusão do outro deve ser criminalizada, porque nós não devemos tolerar a intolerância, isso é óbvio, é a única coisa que não pode ser tolerada. Popper chamava isso de paradoxo da tolerância. Por que a gente não pode tolerar o intolerante? Porque se a gente tolerar o intolerante, o que ele quer é acabar com a tolerância. Então, isso não pode ser permitido. Percebem aqui esse conceito do paradoxo? Os discursos de ódio, os discursos contra minorias, os discursos incitando pessoas a serem excluídas, inclusive fisicamente, isso deve ser criminalizado, é crime. Alguns desses discursos já estão dentro de uma criminalização, mas, infelizmente, em alguns ambientes, como religioso, ainda é possível as pessoas fazerem discursos de ódio em relação a grupos de homossexuais ou de transexuais sem nenhum, em ambientes religiosos, ainda é possível sem nenhum tipo de consequência legal. Então, observem aí como que fraternidade e tolerância, elas andam juntas.
e como que a tolerância ela é algo que tem que fazer parte do nosso vocabulário, tem que fazer parte do nosso imaginário, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Aqui eu coloquei umas imagens para exemplificar um pouquinho disso que a gente falou. Então, a gente tem aí na primeira imagem a questão do capacitismo. Por que se briga tanto pela acessibilidade em todos os sentidos? Porque as pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela física, seja intelectual, sensorial, de qualquer tipo, elas têm, por serem cidadãos, né, têm o direito a essa inclusão, ao acesso aos espaços, ao acesso a tudo que as outras pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência têm. E nós negarmos isso a elas, inclusive com a nossa arquitetura, é uma forma do que se chama hoje de capacitismo. A questão das etnias. Busquem na internet assim, fotos de turmas de medicina, ou fotos de turmas de direito, e contem nessas fotos quantos negros. Também a gente tem notícias, eu andei pesquisando, que negros que se formam em medicina e em algumas outras áreas, que há pouco tempo eles não tinham nenhuma possibilidade de entrar, porque eles já existem, por causa dos programas sociais que foram sendo criados, mas ainda são minoria se você pegar a população brasileira, que em sua maioria é parda e não branca. Eles sofrem preconceito depois de formados. Então, o SUS, por exemplo, faz uma campanha para que os profissionais não se silenciem caso sofram esse tipo de preconceito e de discriminação no ambiente de trabalho, que eles se posicionem. Nós somos o país que mais mata as pessoas da comunidade LGBTQIAP+, infelizmente. Nós que queremos, pretendemos um dia sermos esse coração do mundo e pátria do evangelho, nós ostentamos, 2022, esse título, o país que mais mata pessoas desses grupos, desse marcador identitário. A questão da xenofobia, que a gente assistiu isso na guerra da Ucrânia, aquele horror todo que está acontecendo lá até hoje, o horror também que foi a Polônia não permitir a entrada de negros, não permitir a entrada de determinados grupos que são por eles considerados inferiores até hoje. Aqui embaixo a gente tem o padre Júlio Lancelotti, que tem sido um dos que tem usado muito a palavra aporofobia, mostrando a arquitetura paulista, né, a arquitetura de São Paulo, dentro dessa visão da aporofobia, que embaixo de viadutos, e ele inclusive foi para lá para quebrar, chamou a mídia para mostrar que estavam sendo construídos determinados obstáculos para impedir que moradores em situação de rua pudessem se abrigar debaixo dos viadutos. O isolamento social ou a morte social dos nossos idosos, que tem algum tipo de deficiência associado, por exemplo, à idade, ou mesmo que não tenham, vivem isolados em suas casas, em processo de depressão, simplesmente porque são pessoas consideradas já fora de uma dinâmica social mais ativa. E aqui a questão da mulher, que também no nosso país, o feminicídio, a agressão a mulheres, infelizmente também é uma coisa muito, muito presente. Isso que eu coloquei aqui, um pequeno apanhado, a gente vai achar reportagens recentes, de semana passada, do mês passado, em relação a todos esses casos aqui. E aqui eu trago alguns trechos, né, sempre voltando aí para a nossa doutrina espírita. Existem várias referências, inclusive um texto de Joana no livro Estudos Espíritas, um capítulo só sobre a tolerância, que ela no finalzinho, inclusive, cita como para a gente estudar, como acréscimo, a Carta à Tolerância de John Locke. Ela fala para a gente dar uma estudada lá, que é uma leitura realmente que vale a pena. Fica como dica, mas eu não coloquei aqui. O que eu coloquei aqui foram algumas reflexões de Emmanuel sobre isso. Então, ele diz, em Pensamento e Vida, no capítulo 25, tolerância. Vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. Então, a gente progride com base na tolerância uns com os outros. A providência divina em toda parte reflete, né, a providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Então, veja, esse grande outro, olhando a sua criação e vendo toda essa diversidade, ele reflete essa tolerância em toda a criação, porque nós estamos dentro do amor dele sem nenhum tipo de limite ou de discriminação.
Deus não faz acepção de pessoas. E, nesse sentido, Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, eu indico aqui para vocês o capítulo 3, mas o capítulo 1 também ele fala sobre isso. Essa frase magnífica: Deus não dá cópias. Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Amparemo-nos para que, em nosso setor de ação pessoal, venhamos a ser nós mesmos. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemo-nos a ser uns para os outros o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos, uma bênção. Então, que a gente seja a bênção. Gente, espera aí que eu botei aqui para marcar meu tempo. Que nós sejamos na vida das pessoas bênçãos uns para os outros. O que é ser uma bênção para o outro? É desejar para o outro o bem ilimitado. É isso que é abençoar as pessoas, que é ser uma bênção. Queremos o bem para nós, queremos o bem para as pessoas que conosco convivem. E em Obras Póstumas, Kardec nos lembra a necessidade de eliminar das leis, das instituições, das religiões, da educação, até os últimos vestígios de barbárie e privilégios, bem como todas as causas que alimentam e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso. E para isso a gente tem que olhar para a sociedade, para isso a gente tem que olhar para o coletivo. Aqui ficam algumas questões para refletir, para todos nós refletirmos, que eu não vou dar resposta, porque são para reflexão. Como está a nossa relação com o outro em todos os grupos que nós fazemos parte? Pensem na família de vocês, por exemplo, em outros grupos, no trabalho, na instituição. Como que está a relação de vocês com as pessoas, com esses diferentes marcadores de identidade? Como é que isso se apresenta nos grupos que vocês fazem parte? A fraternidade e a tolerância estão na base dessa relação? De que maneira a diversidade se apresenta na instituição espírita? Como nós nos preparamos para acolher e incluir a diversidade na casa espírita? Aqui uma dica. Na prática, como a gente deveria fazer? Os dirigentes, principalmente, deveriam se preocupar com isso. Se entra uma pessoa na casa espírita que tem uma deficiência, por exemplo, visual, a gente tem que imediatamente pesquisar ou pedir ajuda de pessoas da área, como nós podemos tornar aquele ambiente para aquela pessoa mais acolhedor. Eu participando de uma palestra outro dia, num outro contexto, eu fiquei sabendo que quando há pessoas cegas assistindo qualquer tipo de exposição oral, é bom e é o certo a pessoa se apresentar em termos de imagem. Eu, por exemplo, faria assim: gente, eu sou uma mulher branca, meu cabelo é preto, meus olhos são castanhos, meus cabelos estão no comprimento médio, eu estou usando uma roupa tal, estou usando um colar assim. Então, nesse dia, as pessoas se apresentaram, porque havia na plateia indivíduos com deficiência visual. Então, essa preparação para o acolhimento e para a inclusão, ela é muito importante. Os dirigentes pesquisam, fazem um trabalho de qualificação do coletivo para que essa diferença ela seja incluída e acolhida da melhor forma. O quanto nós nos informamos, nós reivindicamos e nós apoiamos as propostas e políticas públicas de inclusão e de valorização da diversidade como cidadãos. A gente sabe que políticas são essas, a gente apoia, a gente reivindica, a gente chega junto desses movimentos para ajudar. Então, fazendo essas reflexões, a gente vai ver em que medida está a nossa compreensão dessas questões. E, por fim, aqui eu trago, para a gente terminar com Jesus, Jesus era um provocador no bom sentido, gente. Ele usou, eu fico muito feliz de resgatar todas essas passagens em que ele usou os samaritanos como exemplo, como deve ter sido chocante para os judeus da época, porque os samaritanos eram odiados. Ser samaritano era o pior marcador identitário que uma pessoa poderia apresentar. E nada como essa parábola do bom samaritano para Jesus mostrar para a gente que não é um marcador que faz a pessoa ser mais evoluída ou menos evoluída, superior ou inferior, e sim o amor que essa pessoa seja capaz de demonstrar pelo seu semelhante. Quem é o herói dessa parábola? É o samaritano. E isso, na época, deve ter incomodado muito a sociedade pela forma como as pessoas desse grupo eram vistas. Então, fica aqui a mensagem de Jesus para que a gente seja essa pessoa que olha a diversidade, olha a diferença com esses olhos e com essa atitude de fraternidade e de tolerância. Que Jesus nos abençoe.